Então, você precisa ter um líder engajado, você precisa ter um líder comprado, ele precisa ter um propósito, e o propósito dele precisa casar com o propósito da companhia enquanto profissional, para que ele chegue e consiga repassar isso para o time. Então, você tem que saber quando não tá legal, quando aquele profissional não tá dentro do que a gente espera. Existem pesquisas mensais, existem pesquisas com os times, a gente usa algumas ferramentas lá na companhia que mensuram isso, e que a gente consegue apoiar. Passa por desenvolvimento do líder. Eu acho que o líder ele precisa estar engajado, ele precisa estar comprado com a ideia também, mas ele precisa ser desenvolvido, ele precisa ser acompanhado para que ele consiga repassar isso para o restante do time. Olá, pessoal, bem-vindos e bem-vindas. Mais um episódio do nosso podcast Papo de Talento. Eu sou Poliana Macedo, gerente executiva do Manpower Group. Vou me autodescrever. Sou uma mulher negra de cabelos pretos encaracolados. Estou usando uma blusa rosa com um colete preto. E hoje nosso tema é sobre como engajar os colaboradores. E para falar desse tema, estamos com uma convidada especial, Fabiane Tosi, a Fabiane HRBP na Vita. Fabi, seja muito bem-vinda. Ah, obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer vir falar desse tema maravilhoso. Eu vou me apresentar, eu sou a Fabiane Tosi, eu sou uma mulher branca, 1,65 m, de cabelos médios claros e olhos claros. Tô vestida com uma camiseta preta de manga longa. Bom, Fabi, para a gente começar, queria que você falasse um pouquinho como manter um time realmente engajado, né? Vamos começar sendo bem clichê, falando bem desse tema. Não existe uma receita pronta, né, não é uma receita de bolo. Eu acho que engajamento, na minha visão, passa por alguns pilares. Eu acho que passa por a gente ter confiança, a gente ser muito transparente com os times. A partir do momento que a gente consegue construir uma relação de confiança, de transparência, mostrar o propósito da companhia e juntar com o propósito do colaborador, a gente consegue ter um time engajado. A gente consegue trazer as pessoas para o centro, da cultura, de engajar, de estar ali do lado a lado e também saber entender os momentos de cada pessoa. Então, e o momento da companhia também. Eu acho que passa por tudo isso, né? Não é tabu falar sobre engajamento, porque não existe uma receita pronta. Cada lugar, cada pessoa vai se engajar de uma forma diferente. Fabi, e muitas vezes as pessoas acham que é só simplesmente contratar bons talentos, montar uma equipe e pronto, né? Você tem uma equipe boa, engajada, e não é bem assim, né? Não, não funciona assim. Se funcionasse, eu acho que seria muito melhor para todo mundo. Eu acho que todas as empresas estariam com os times mais engajados. O engajamento não seria um tabu. Mas não é bem assim, né? A gente passa por contratar pessoas que casam com a cultura, com o feeling da empresa, o estilo da empresa. Então, eu acho que começa no processo seletivo, sim, você casar a vaga com a pessoa, mas a pessoa com a vaga. Tenho muito esse dilema. Falo que você ter um time engajado passa sim para você trazer uma pessoa que caiba na sua vaga, mas a vaga precisa caber para a pessoa também. Então, olhar para isso primeiro, e aí sim continuar esse trabalho quando as pessoas estão dentro do time. E quando se junta um time, você precisa trazer para o mesmo propósito. Você precisa, pelo menos para um propósito profissional, para um propósito da empresa, precisa ser um time que esteja junto, que joga junto. Então não é fácil você só trazer uma pessoa que queira e que case com a sua cultura. Acho que tem que casar com o time. O líder tem um papel muito fundamental nesse parte de engajamento. Ele é o espelho, os liderados olham para ele e aí sim conseguem se engajar, e aí sim conseguem casar com a cultura da companhia. Você está falando de cultura. E aí, como manter as equipes engajadas e motivadas com a cultura da empresa? Como fazer isso disseminar, de certa forma? É até engraçado falar, né, muitas pessoas falam: "Ah, só ter a cultura estampada na parede resolve todos os nossos problemas", e não é só isso. Eh, eu gosto muito quando eu falo de engajamento e de cultura, a gente falar sobre transparência. A partir do momento que eu trago eu sou transparente com o meu time, eu sou transparente com a população da companhia, eu consigo fazer com que as pessoas se engajem e eu consigo fazer com que elas, participem e estejam ativas da cultura. É reforçar encontros, é reforçar pilares da companhia, é todos os dias relembrar aquela cultura, é todos os dias, de fato, estar estampado nas atitudes e no que as pessoas entregam, não só nas paredes. Não é um processo fácil. Acho que cada pessoa, cada empresa, ela tem. É uma dificuldade em qualquer empresa.
Então, tem que vivenciar todos os dias, tem que participar, tem que puxar o time, tem que ter energia também para fazer Uhum. isso, que é algo muito importante. Fabi, falando na sua experiência, né? Quais são os principais erros que as empresas cometem quando a gente fala em relação ao engajamento? Eu vou voltar a falar de transparência, mas eu vou casar com uma coisa chamada comunicação. Eu acho que as pessoas falham na comunicação. A gente deixa de engajar as pessoas quando a gente não é transparente, a gente não comunica. A empresa pode estar passando por um momento não tão legal, pode ser um Uhum. momento difícil para a empresa. Só que se eu comunico com antecedência, eu compartilho a dor. É claro que dentro das esferas que cabem para as pessoas, para os níveis hierárquicos, mas a partir do momento que eu compartilho, que eu sou transparente, e eu consigo trazer isso para o jogo, as pessoas se sentem parte daquilo, elas se sentem contribuindo para uma decisão ou contribuindo para aquele momento. Então, eu diria que é mais ou menos isso. E eu acho que isso também é como a gente deixa com que as pessoas se sintam parte, né? Parte. E aí, assim, com a sua experiência, como fazer as pessoas se sentirem parte, pertencentes àquilo, aquele objetivo em comum para todos? Eu digo que não existe. Existe o não, mas pode existir o sim. Então, acho que fazer com que as pessoas tragam ideias, que elas participem das tomadas de decisões, mesmo que elas não sejam fáceis, faz com que elas se sintam parte do negócio, que elas se sintam parte das decisões. Então, é compartilhar mesmo. Tem muita coisa que a gente acha que, eu não posso descer para todos os níveis hierárquicos. Mas às vezes são detalhes, eu não preciso descer com toda a estrutura, descendo até o nível que elas podem e pedir a opinião, compartilhar, trazê-las para o jogo, as pessoas para o jogo, Uhum. faz com que elas se sintam engajadas e se pertencentes àquilo. Elas se sintam pertencentes. Se eu puder trazer alguma experiência aí de mercado, Claro. eu já passei por alguns momentos não difíceis em outras empresas e quando a gente foi transparente o suficiente e comunicou às pessoas, olha, a empresa não está passando por um momento legal, a gente transformou até o momento de um desligamento. Não, é óbvio que não é engajado, porque o momento de desligamento jamais será um momento engajado. Uhum. Mas ele se tornou um momento que a pessoa entendeu e falou assim: cara, mesmo sendo um processo de desligamento, eu me sinto parte da cultura, eu me sinto parte da companhia, porque vocês foram transparentes, me abriram o motivo da nossa saída. Então, é isso. Fazer as pessoas participarem é ouvi-las. Eu acho que passa por escutar, passa por comunicar. é, Transparência novamente. Eu acho que eu falei bastante transparente, mas trazer as pessoas para o jogo, fazer com que elas participem. Uhum. Na Vita, você também cuida de eventos, dos eventos Cuido, internos, que cuido. imagino que dá um É trabalhão. um desafio, e é um desafio novo, vou dizer que é novo, porque não eu cuidava de eventos o quê? Dentro de casa, na família. E aí a Vita, no meu primeiro ano da companhia, me trouxe esse presente, se eu puder dizer que é um presente, foi um Aham. presente, eu gosto, dá muito trabalho, mas eu gosto. Mas me conta, né, com a experiência desses eventos, como que é a relação dos eventos com o engajamento das pessoas? Porque eu imagino não sei, né, quero que você conte um pouco mais pra Bom, gente, mas imagino que o evento ele aproxima as pessoas, né, demais, engaja. demais. Então, assim, quanto isso tem contribuído para esse engajamento? E queria que você contasse mais, que agora a gente tá curioso pra saber desses eventos. Boa. A gente tem, dentro da estrutura hoje da companhia, a gente tem alguns eventos que são mensais e que a gente acaba tendo um formato mais híbrido. Então, eu tenho pessoas que vão presencial e pessoas que ficam remoto, que é um baita desafio, porque a experiência tem que ser legal para os dois e tem que atender os dois públicos. Então, a gente passou muito perrengue. Não foi da noite pro dia, meu primeiro evento não foi o melhor de todos, mas aconteceu, a gente consegue engajar. A gente precisa, antes do evento propriamente dito, a gente precisa conquistar as pessoas, fazer com que elas entendam a importância dos eventos. Então, trazer o propósito do evento, porque o objetivo do que vai ter dentro do evento, do que a gente vai falar, é o primordial. Então, lá no começo, quando eu entrei, se eu puder trazer dados aqui, o engajamento era baixíssimo. Eu entrei, a gente tinha adesão de 60% quando tinha 60%. E eram eventos presenciais, eram eventos mensais. Então, era uma adesão muito baixa para o tamanho da companhia que a gente tinha, que era um pouquinho maior do que tem hoje. E aí eu falava, gente, mas por que as pessoas não entram no evento? Por que elas estão vindo para cá, mas elas não estão gostando do conteúdo? E aí isso me incomodou, não era uma área minha, e eu comecei a apoiar nisso. E hoje, de fato, os eventos, eu toco boa parte deles, trago sempre pessoas para falar comigo, não é 100% aplicado por mim.
Mas eu consegui mudar o jogo nesse aspecto de, galera, vamos participar. Galera, olha, vai começar agora. Então, eu sou aquela pessoa que fico, gente, hoje tem evento. Galera, tem papo hoje. Tá horário. Esse é o link. Vamos falar desses aspectos, desses assuntos. Então, eu acho que antecipar as pautas e começar o evento um tempo antes é o ideal. Às vezes não dá. Às vezes a gente tem evento da noite pro dia e que a gente tem que engajar as pessoas também. Mas é cativar as pessoas para que elas se sintam parte, para que elas falem. Então, hoje, além desses eventos mensais que a gente toca, tem um evento presencial que foi o grande boom da minha jornada aí, que eu comecei em 2022 na Vita. E aí, se eu puder trazer, foi um evento presencial, na época eram 250 pessoas, e eram pessoas espalhadas pelo Brasil. E trazer para São Paulo todo mundo presencial, e participar, engajar, conquistar aquele espacinho, falar, vem pro evento, vem aqui dar oportunidade para fazer parte desse evento. E você ter pautas que agregam as pessoas e que cativem as pessoas. Isso também chama muita atenção. Hoje o evento, se eu puder trazer, ele é fenomenal, assim, o feedback que a gente tem, o primeiro pessoal sempre falou, nossa, foi maravilhoso. Mas a gente já evoluiu bastante, as pautas ficaram mais ricas. Eu aprendi muito com isso, a trazer pautas que chamem atenção, coisas de mercado, mas também resultados da companhia, reconhecimentos. Então, são coisas que, dentro do meu público atual, funciona e funciona bem e faz com que as pessoas estejam bem engajadas e pertencentes à cultura da companhia. Esse é o evento que mais te marcou? Eu diria que sim. Os 2 eventos, eu já tratei 2 deles e, assim, são os que mais marcam. Pela proporção, acho que pelo tamanho, pela dificuldade em conduzir tudo. São muitos fornecedores envolvidos, é espaço, é deslocamento, é tudo. Então, eu diria que sim. E principal, engajar as pessoas para elas virem. Eu acho que esse ponto, se ele não existir, o evento não existe. Você montar uma estrutura toda legal de um evento, mas você não tiver o primordial, que são as pessoas engajadas e que estejam ali participando, você perdeu o evento. Vocês conseguiram medir o peso desse evento no engajamento, nas equipes? Conseguimos. Assim, não é algo contínuo. O evento, ele traz um resultado muito bom de engajamento e de qualidade, de expectativa das pessoas, coloca a cultura lá em cima das pessoas. E ele é por um período. Então, você tem que fazer uma manutenção disso. A gente conseguiu mensurar, a gente teve CSATs, assim, maravilhosos, já tivemos experiências. No último, especificamente, a gente teve o nível de satisfação das pessoas foi por mais de 85%, assim. Então, assim, as pessoas gostaram muito. A gente teve outras métricas para fazer também a medição. Então, foi muito legal. Foi bem... Tem funcionado. Eu digo que tem funcionado. A gente gosta de abrir por tema. A gente, quando faz uma pesquisa de satisfação de um evento desse tamanho, ele é uma proporção um pouquinho maior que a gente olha as entrelinhas, né? Então a gente mensura todos os detalhes para ver o que a gente errou e para melhorar para o próximo e poder engajar as pessoas a participarem. Os eventos mensais a gente mensura também. Acaba o evento, as pessoas mensuram. E aí a nossa adesão nesses eventos passou de 60% para 95% da população. Então, assim, a adesão dentro dos papos foi muito. E foi muito gradativo. Ao longo dos meses, a gente foi conquistando as pessoas e elas foram entrando. Hoje não entra uma pessoa que, de fato, precisa estar atendendo, algo do tipo. Mas a adesão ficou muito boa e a qualidade nos eventos tem superado aí 85%. Legal. Fabi, e tem um outro tema que eu sei que você domina bastante, que é pesquisa de clima. E eu acho que pesquisa de clima tem virado um tabu, porque as pessoas, muita gente acha que é burocracia, que no fim do dia meio que não contribui para nada. Mas ainda tem muita empresa que faz, que leva a sério. E aí eu queria que você contasse um pouquinho o quanto a pesquisa de clima também contribui para esse engajamento, né? E como que vocês tratam isso para unificar isso e falar, vamos fazer isso acontecer e não ser só uma burocracia. Boa. Pesquisa de clima é um tabu, eu acho que dentro das companhias como um todo, porque demanda tempo, é um trabalho grande para você, porque as pessoas, quem tá por fora, fala assim, é só uma pesquisa que eu vou perder o meu tempo respondendo e que não vai sair de uma pesquisa. E
por trás dessa pesquisa tem muita coisa, tem muita análise, tem muito dado, tem planos de ações, o que que a gente vai fazer com essa informação. E aí, eu comecei a aplicar, também é novo para mim, eu confesso que vir para a Vita, um pouquinho antes disso eu já tinha conhecimento, mas eu não tratava o dado, e não tratava plano de ação, Uhum. engajamento e afins. E aí, dentro da Vita, eu tive essa oportunidade de começar a tratar um pouquinho os bastidores. Então, desde uma aplicação de engajar as pessoas, que o primeiro passo é engajar as pessoas para responder a pesquisa, é um baita desafio. Para mim, sempre foi um desafio. A gente Acho que agora para tá. todo mundo, né, porque culturalmente, brasileiro não, né, a gente não gosta muito de responder Muito pesquisa. bom. Então acho que não só de engajamento, mas qualquer pesquisa, acho que toda pesquisa tem o seu desafio de engajamento. E quando a gente fala de engajamento numa pesquisa de clima, tem um ponto que também é importante, que é as pessoas se sentirem seguras para falar. Exato. Então, você tem que ter um engajamento, mas você precisa ter um engajamento que vai te trazer um resultado. Então, você precisa ter as pessoas precisam ter a confiança de que esse dado vai ser usado de forma devida, com maior Uhum. qualidade, que Que seja ela pode ser produtivo, né? Que ela pode ser transparente. transparente e que aquilo vai ficar ali. Então, quando eu comecei a aplicar, eu fui muito para frente disso, eu fui levar os dados, eu falei, parei as pessoas, falei, galera, eu faço a pesquisa e eu não tenho a informação de quem respondeu. Então, Uhum. assim, falem, eu preciso que vocês falem. Se vocês não falarem, eu não vou saber. Eu aqui como RH, dentro de RH, dentro de People, não vou saber. O diretor da companhia, os diretores das áreas não vão saber, a nossa CEO não vai saber. Então, se não, vocês não falarem, é difícil a gente conseguir atuar. Então, engajar passou muito por transparência, das Uhum. pessoas saberem que aquele dado era sigiloso e que ficaria só ali. Tanto é que os dados no micro, só eu tenho acesso, só um Uhum. time específico tem acesso. E aí a gente conseguiu ter um engajamento legal de pesquisa de clima. Até gosto sempre de trazer, eu sempre levo como case de sucesso. A gente consegue ter engajamento de 99% da nossa base hoje dentro de pesquisa de clima. É surreal. É. Surreal, porque a gente não tinha esse número quando eu entrei. Até no primeiro ano que eu apliquei junto com uma consultoria, a gente não tinha esse número. A gente passou a ter isso nos últimos 2 anos. É, e ainda não estamos numa zona de qualidade, assim, de excelência que a gente gostaria? Uhum. Não estamos. Eu acho que toda empresa pode e oscila um pouquinho. A gente está buscando isso. E aí, como que eu engajo e como que eu faço as pessoas participarem? É o resultado. O que que eu vou fazer de ação? O que que eu vou trazer de plano de ação para o que elas estão me trazendo? Às vezes eu não vou ter plano de ação, porque o item que a pessoa está me trazendo não é um item que eu consigo atuar naquele momento. Uhum. Mas passa. E o feedback sobre? E trazer isso para as pessoas. Então, dentro dos nossos encontros, após pesquisa de clima, depois que a gente analisa o dado, o ano passado a gente fez isso, esse ano também, a gente traz, olha, esse tema aqui vocês trouxeram como um tema importante, mas a gente não consegue atuar nesse tema agora por isso, por isso, por isso. Então, passa por também trazer plano de ação que vai ser legal, que vai mudar muito o jogo, mas também passa por conhecimento. Galera, não dá pra gente atuar com isso aqui, por alguns motivos específicos. Uhum. Então, tem funcionado bem lá desse jeito. E eu sou super a favor da pesquisa de clima. Eu acho que a gente consegue tirar boas experiências e boas ações dentro da pesquisa. A gente já tirou muito isso do papel, nesses últimos anos. Quando vocês fazem isso, por exemplo, de trazer e falar: "Olha, esse tema aqui apareceu, a gente não tem uma ação nesse momento", ou enfim, por N motivos, as pessoas percebem de forma concreta que vocês estão olhando para cada detalhe, e aonde tem plano de ação, que está sendo feito um plano de ação, que tem uma mudança sendo proposta ali? Tem funcionado, a gente tem elas conseguem ter esse sentimento de, olha, elas pelo menos trouxeram que não é um item que eles não vão conseguir tratar Uhum. agora, mas que tá no desenho para em algum momento a gente tentar. Então, eu tenho o sentimento de que as pessoas entendem. Óbvio que sempre vai ter uma parte da população que não vai conseguir entender ou querer entender, porque passa também por um sentimento da pessoa, por um desejo dela. Então, lá eu tenho esses 2 públicos e a gente tenta de outras formas engajar ou trazer essas pessoas para o jogo de uma outra forma. Mas sim, a gente consegue levar a informação, mas sempre vai ter aquela pessoa que vai questionar: "Mas por quê?". E aí a gente tem que ter a resposta, se a gente puder e ter a Uhum. resposta ali, eu acho que faz sentido e tem que ser falado. A gente não pode ter receio. Eu brinco muito lá que eu falo assim: eu não tenho resposta agora, em algum momento eu vou ter, eu vou voltar com vocês". Isso, Então, é transparência. isso. Em algum momento você falou de comunicação. E aí, queria te ouvir, na sua opinião, o que que não pode faltar na comunicação interna? Nossa, o que não pode faltar. Eu acho que primeiro não pode faltar comunicação.
Acho que já começa daí. Acho que não pode faltar comunicação, não pode faltar você trazer para as pessoas o que está acontecendo com a companhia, o que está acontecendo nas áreas, as movimentações, mudanças que estão acontecendo. Acho que para mim isso é o que não pode faltar numa comunicação. E aí, quando a gente fala de comunicação, existem N formas de fazer comunicação. Hoje, muita gente fala assim: ah, mas só um e-mail para comunicar? Alguma parcela da população você vai atingir com e-mail. Uhum. Alguma parcela da população você vai precisar falar numa reunião, a outra parcela da população você vai precisar falar num chat, num WhatsApp. Então, a comunicação ela precisa existir. Ela existindo, os meios que você vai fazer é muito de acordo com a necessidade da companhia. Uhum. Legal, que você trouxe muito sobre a comunicação oficial, né? Seja um chat, seja um e-mail, seja um WhatsApp. E como fazer para que isso aconteça de forma natural? Aquela comunicação que acontece entre as áreas, entre os líderes, entre as equipes. Eu acredito na relação, né, eu acho que o trabalho em equipe precisa ser grande e que as equipes precisam conseguir falar sem ter medo, sem ter receio. Eu peço muito para que as pessoas dentro das áreas falem. O máximo que elas podem receber é um não, não dá para fazer agora, Uhum. mas que exista essa comunicação, que exista essa interação. Não é perfeito, não é perfeito e não vai ser perfeito. A comunicação sempre é um problema dentro da companhia. Não vou falar que dentro da Vita nossa, 100% acontece. Uhum. Não, mas dentro da medida do possível, a gente tenta estreitar esses laços, estreitar esses espaços, os times se conversam, eles conseguem falar, olha, não foi legal, ou foi legal, vamos fazer essa ação, ou vamos fazer aquela outra ação. Precisa existir a troca, precisa existir uma relação de troca grande para que a comunicação flua e consiga chegar no objetivo que é o mesmo. Todo mundo dentro da companhia tem o mesmo objetivo, fazer com que a companhia cresça, fazer com qualidade, ter excelência no trabalho. Então, é isso. Isso. Fabi, quando a gente fala de engajamento, acho que assim, o líder ele tem um papel muito importante, né, no engajamento da equipe. Acho que não é papel 100% fundamental, né, exclusivamente dele, mas a gente sabe que tem um peso, né, ali, o quanto ele contribui para esse engajamento. E aí, como conduzir isso, né, e como diferenciar aquele líder que realmente engaja ou aquele líder que realmente só repassa informação ou só distribui a tarefa? A gente consegue perceber aqueles líderes que estão destoando um pouquinho da cultura ou do engajamento. E também pode ser momentâneo. A pessoa pode não estar no momento bom, o líder pode não estar Uhum. no momento bom, e isso acaba refletindo no restante do time. Porque é natural. Eu falo muito que o time, as pessoas, o- os funcionários, vamos dizer assim, não é funcionário que eu queria usar a palavra, mas as pessoas que estão dentro do time, o que comporta, que completam aquele time, elas são espelhos do líder. Ela é aquele líder ou é aquele lugar que ela almeja chegar. Uhum. Então, você precisa ter um líder engajado, você precisa ter um líder comprado, ele precisa ter um propósito e o propósito dele precisa casar com o propósito da companhia enquanto profissional, para que ele chegue e consiga repassar isso para o time. Então, você tem que saber quando não tá legal, quando aquele profissional não tá dentro do que a gente espera. Existem pesquisas mensais, existem pesquisas com os times. A gente usa algumas ferramentas lá na companhia que mensuram isso, e que a gente consegue apoiar. Passa por desenvolvimento do líder. Eu acho que o líder ele precisa estar engajado, ele precisa estar comprado com a ideia também, mas ele precisa ser desenvolvido, ele precisa ser acompanhado para que ele consiga repassar isso para o restante do time. E quando o líder percebe que ele, de alguma forma, se desconectou do time, né? Ou do time, o que você trouxe mesmo, ele realmente não está engajado. Qual que é o papel, né? Acho que também do RH em apoiar esse líder para ele se reconectar, para ele apoiar a equipe, para ele realmente engajar esse time. Quando eu como pessoa de RH aí há 12 anos, já vi inúmeros estilos de líder, passei por dificuldades também, já fui muito líder, então é difícil, não é fácil. O líder, ele perceber isso e pedir ajuda ou procurar ajuda ou pelo minimamente ser transparente e trazer essa situação para o líder dele Hum. ou para o pessoal de RH ou para um BP, para um HRBP. É complicado, mas normalmente quando isso acontece da pessoa trazer o RH
e o líder acima já precisa minimamente saber que isso tá acontecendo. A gente tem que ter esse feeling. O líder do líder precisa saber que aquele líder não tá legal e que ele precisa de um cuidado. E aí ele precisa ser cuidado para que ele cuide das pessoas. Uhum. E que ele engaje as pessoas e que ele traga as pessoas para perto do propósito, da cultura da companhia. Então, é um papel fundamental. O RH, junto com o líder, acima, precisa olhar e tratar junto com ele. E trazer pro jogo. Eu acho que trazer ele para entender que não tá legal e que não tá fluindo da melhor maneira. Legal. Bom, Fabi, a gente tá indo para os finalmentes aqui, mas eu queria muito te fazer uma pergunta, né? A gente tem falado muito sobre geração Z, inclusive a gente gravou recente um episódio sobre esse tema. E aí, quando a gente traz para a questão da cultura, do engajamento, o que para você, na sua opinião, mudou, né? Quando a gente fala de geração Z, existe ainda um olhar de, pera, como eu me comunico com essas pessoas? Como que eu engajo as pessoas da geração Z? O que muda no dia a dia? É difícil, eu vou falar que não. É difícil porque são culturas. Eu vejo que são culturas diferentes. Então. E existe isso com qualquer outra geração, né? Quando muda a geração, a gente sabe que existe uma. É diferente, a gente tem que se adaptar. Eu acho que o Uhum. engajamento, a comunicação propriamente dito, precisa ser diferente, tá? Eu acredito muito nisso, mas como eu acredito que cada comunicação, cada pessoa entende de uma forma. Quando a gente fala da geração Z, é um desafio. Eu aqui dentro de RH, eu vejo que é um desafio para fazer com que eles entendam como funciona uma cultura, para que eles engajem nisso e se sintam pertencentes àquilo. Então, é um desafio diário. Acho que a gente vem aprendendo muito, eh, tentando trazer o que a gente já conhece das outras gerações, tentando trazer para eles e aprendendo como eles vão se comportar, como eles preferem que aconteça, mas não é fácil. Eu confesso que ainda é algo que vem sendo desenvolvido. Acho que a gente está aprendendo muito sobre ainda. Você acha que as expectativas são outras? Eu tenho o sentimento de que eles entram com uma expectativa e que às vezes a gente quebra um pouquinho essas expectativas. E também tá tudo bem. A gente precisa entender que tá tudo bem. Às vezes não é 100% das expectativas que a gente vai atender, Uhum. mas algumas a gente pode adaptar. Trazer e também ouvir muito, né? Eu sou muito eu gosto de ouvir as pessoas. Gosto que eles falem: "Ah, tá tudo lindo". Não tá tudo lindo. Pode me falar o que não tá lindo, porque eu preciso atuar no que não tá lindo, no que Uhum. não tá legal, pra conseguir melhorar pra eles, pra todo mundo. Show. Fabi, muito obrigada. Eu adorei o papo. Dá pra gente, a gente tem pauta aqui para o dia todo. Te agradecer por ter vindo até aqui, por contribuir com o nosso podcast. E deixar o espaço para você, como que as pessoas conseguem te achar, redes Boa. sociais. Queria agradecer, eu que agradeço vocês, com certeza. Foi um prazer estar aqui, foi um prazer poder falar um pouquinho de engajamento, trazer um pouquinho de dados aí. Se vocês quiserem saber mais, falar mais, eu tenho meu LinkedIn, Fabiane Tosi, pode me procurar lá, tem também Instagram, podem me procurar. Também já fui host de um podcast, então, e sei o quanto isso aqui é produtivo, o quanto isso aqui agrega muito para as pessoas. Então, vou convidar, inclusive, vocês para assistirem os podcasts gravados aí, os outros episódios. Eu assisti, são maravilhosos. Parabéns pelo projeto. Obrigada, obrigada. Bom, e para você que acompanhou até aqui o nosso podcast, seja no Spotify ou no YouTube, fique atento aos próximos episódios. Até lá.